Vamos ler a Santa Palavra de Deus na Epístola aos Romanos, capítulo 12. Aos Romanos, capítulo 12. Vamos fazer a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paramos aqui. O apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo de Deus, escreveu esta epístola aos Romanos, à Igreja de Roma, com muitas instruções, falando sobre a dispensação da graça, a nova vida debaixo da graça, a obra de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a predestinação, a eleição. E aqui nessa passagem, irmãos, havia aqui uma fala dele: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabemos, queridos, que para servir a Deus, o próprio Senhor Jesus, quando falava aos seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, me seguir, renuncie-se a si mesmo. Renunciar a si mesmo é sacrifício. Renunciar às suas paixões, às suas ambições, às suas ilusões, uma forma de pensar construído, uma identidade ao longo de toda uma existência, até encontrar o Senhor. Exige um sacrifício. Sacrifício é algo que nos custa algum esforço, não é fácil. E uma vez tendo feito a renúncia para receber o Senhor e segui-lo, o sacrifício deve ser cotidiano. Por quê? Porque a tentação vem. Estamos nesse tabernáculo de carne, e o maligno nos provoca, ele nos tenta por todos os meios, para que o nosso instinto, aquele que foi vencido na nossa conversão, volte a se manifestar, e as obras do velho homem. E se não vigiamos, quando nos convertemos, há uma grande transformação, mas com o passar do tempo,
por não entender a necessidade dessa renúncia cotidiana, desse sacrifício cotidiano, nós começamos a voltar às práticas antigas, ou adotar novas práticas que não são conforme a vontade de Deus. Vejam aqui, amados, havia uma fala: não vos conformeis com este mundo. O mundo aqui não quer dizer o globo terrestre, o planeta. É com aquilo que acontece no mundo, as obras do pecado. Por que não conformar? Porque disse o Senhor: o mundo jaz no maligno. Quem se conforma com o mundo conforma com a ação dos espíritos das trevas, com a corrupção, com o pecado, com a malícia, com a violência, com a luxúria, com tudo aquilo que a palavra de Deus reprova. E falando em sacrifício, a obra que nos trouxe a reconciliação com Deus foi uma obra de sacrifício. Nosso Senhor Jesus se ofereceu, se apresentou em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Literalmente, o nosso sacrifício não é sacrificar o nosso corpo, entregar para ser morto. Ele se entregou por nós. Ele mesmo disse que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Glória ao nome do Senhor. Ele se dispôs, amados, a fazer o sacrifício, a se submeter a todo aquele sofrimento consumado na cruz, na sua morte, para na sua ressurreição nos abrir as portas da salvação. Tem irmãos e irmãs, e até pessoas que congregam entre nós e não são batizados, que acham que é muito difícil abrir mão daquilo que pratica lá fora, ou de algum vício, de algum costume que adquiriu para agradar a Deus. Acha que é difícil largar. E eu acho que eu não dou conta, não vou ter força. Considere, nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Ele também era Deus. Deixar a glória para se fazer homem no ventre de Maria já foi um sacrifício tremendo. Ele estava rodeado de majestade e de glória. Ele aceitou a vontade de Deus, se fez carne no ventre de Maria. Nasceu, foi perseguido desde o nascimento até a sua morte. Só fez o bem. Nele não se achou maldade, nele não se achou pecado, não se achou culpa. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E como o salário do pecado é a morte, no pacto antigo, na lei, era um animal que era sacrificado para a expiação do pecado. E pelo sangue era expiado o pecado, porque não há expiação sem sangue. Mas aquele sacrifício não era do homem, era do animal. Ele transferia para o animal. O trabalho era pegar o animal e levar lá, apresentar para ser oferecido. Aqui no novo pacto, irmãos, nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque aquele sacrifício do antigo pacto não aperfeiçoava a consciência. O homem não tinha contrição de coração, pode ser até que iria lá arrependido, oferecia, depois voltava à prática. E se errasse, pecasse novamente, era outro animal, não era ele. Aí veio o Senhor fazer o sacrifício perfeito, se oferecer. Aceitou a vontade de Deus, ainda que, quando prestes a ser entregue, se angustiou muito, porque ele sabia o que viria sobre ele, que todo o poder das trevas cairia sobre ele. Ele não poderia usar a sua divindade para ter imunidade ao sofrimento. Não poderia usar o poder do Cristo para não sentir dor, para não sentir tristeza, para não sentir aqueles espinhos cravando no seu couro cabeludo. Ele não poderia usar, ele teria que renunciar à sua majestade, à sua glória, para como homem ir até a cruz, fazer o sacrifício para nos abrir as portas da salvação. Esta era a vontade de Deus. E antes de ser entregue, todos sabem, ele foi orar, que a sua angústia era tamanha que o seu suor se converteu em gotas de sangue, pedindo ao Pai, se possível, passar dele aqueles cálices sem que ele bebesse. Mas se ele não bebesse o cálice, não consumaria a obra. Então, por amor das nossas almas, ele foi ao sacrifício. Isto aqui é a palavra, irmão, irmã, por amor ao Senhor, apresenta o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conforma com este mundo, não conforma com o pecado, com a corrupção, com a carnalidade, com essa vaidade exagerada que toma conta das pessoas. A maldade está tomando conta, as famílias estão se desagregando,
Mesmo entre nós, muitos não estão temendo a Deus, não fazem o sacrifício, impõem sacrifício aos outros, mas não tem renúncia. Essa palavra é um despertamento para nós todos que estamos aqui. Nós temos um compromisso com Deus. Quem ouve também online o culto está participando, tu tens um compromisso com Deus, de agradar a Deus. Você não tem que agradar o mundo, não tem que estar bem com aqueles que estão no pecado. Se for possível ter paz com eles, glória a Deus, mas acompanhá-los nas suas obras de jeito nenhum. Bendito seja Deus. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Glória ao nome do Senhor. E se não houver esse sacrifício cotidiano, quem olhar para nós não enxerga o brilho de Cristo. Não enxerga, irmão. Porque a glória dele se manifesta sobre os seus. Ele não perde a majestade. Se a igreja perder o brilho, se um ou outro ou muitos deixarem de temer a Deus, de guardar os mandamentos, ele não perde a majestade. Mas nós perdemos a glória de Deus. Vejam, amados, coloca-se diversos espelhos, um ao lado do outro, para refletir uma mesma imagem. Uma mesma imagem. Os espelhos estão lá. Quanto mais limpo o espelho, quanto menos deformação ele tiver, mais nítida será aquela imagem refletida. A imagem não é ele reflete aquela imagem. Quanto mais santos nós formos, melhor refletiremos a glória de Deus. Melhor enxergar um Cristo em cada um de nós, na humildade, na sinceridade, na caridade, no amor fraternal, como está recomendado aqui. Bendito é o nome do Senhor. No amor não fingido, num tempo de tanta hipocrisia, em que a mentira toma conta, o cristão tem o compromisso com Deus de ser sincero. A nossa palavra deve ser, segundo a palavra de Deus, sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, amados, vejam, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja a transformação. Transformai pelo vosso esforço? Não. Pela renovação do entendimento. Tem muitos, amados, que andam com uma certa negligência espiritualmente, por falta de conhecimento, falta de esclarecimento. Ouve uma palavra que expõe a doutrina, fica até chocado. Meu Deus, o que é isso? Isso aqui é luz para renovar o teu entendimento. Porque toda a mudança de comportamento passa necessariamente pela mudança de entendimento. Enquanto não entende que precisa melhorar, não melhora. Enquanto não entende que tem que mudar, não muda. Mas quando entende e se entrega ao Senhor, há uma transformação. Aí se experimenta qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sem dúvida, irmãos, quanto mais nós nos esforçamos, veja, não é por força humana, é renúncia, é sacrifício, é ir aos pés do Senhor constantemente, sentir a nossa miséria, sentir as nossas necessidades de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, que é operado pelo poder de Deus em cada um de nós. Mas para que o que é de Deus apareça com glória em nós, é necessário que o que é nosso, o que é mundano, seja tirado da nossa vida. E nós mudemos a compreensão de como devemos servir a Deus nesta terra. Quantos, amados, alcançaram até a iluminação, aí depois começa a negligenciar, vai esfriando, vai esfriando. Quanto menos ora, menos fervor, menos manifestação do Espírito, menos glória. Quanto mais ora, mais sente Deus, mais o poder de Deus se manifesta. E sem a manifestação de Deus, a nossa carne toma força, toma liberdade. Essa palavra vai colocar a nossa carne no lugar dela, contida, dominada, para que o que é de Deus se manifeste com poder e glória na vida da igreja. Queridos, se
seguimos a recomendação da palavra, oramos, renunciamos, procuramos ter uma vida pautada pela palavra, nós sentimos o poder de Deus em nós. A irmã ora, o Espírito de Deus responde dentro de você. O irmão pode estar até caminhando na rua, na tua comunhão com Deus, você sente o agir do Espírito Santo em você. E quando nós sentimos Deus, nós podemos estar provados, enfermos, em dificuldade, mas sentindo Deus, nós temos ânimo para continuar. Porque não é possível que alguém sinta Deus e reclame da vida. Quando não está sentindo, reclama. Já viram alguém manifestando língua, sentindo o poder de Deus e falar que está tudo ruim? Não tem jeito. Agora, quando o Espírito de Deus não se manifesta, não que ele se ausentou, ele está em nós, porque segundo a palavra, o que recebe o Senhor, guarda os mandamentos, e se ele viremos eu e meu Pai, faremos nele morada. Se faz morada, então está em nós. Mas tem manifestado? Que atenção nós damos ao Senhor? Quanto tempo nós dedicamos a Ele? O quanto nós meditamos na sua lei? Quanto nós nos detemos aos seus pés, adorando-o, reconhecendo-o como Deus e nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Muitos, quando vão orar, amados, em vez de oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vai reivindicar, vai cobrar a Deus. É o que acontece. Senhor, e a tua palavra e as tuas promessas, estou esperando, o ano está acabando e até agora o Senhor não fez a obra. Irmãos, isso aí não é oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é ser credor de Deus, e aqui ninguém tem direito de cobrar o Criador, nenhum de nós. Somos todos devedores a Ele, bendito é o Senhor. Devemos mais santidade, mais pureza, mais sinceridade, mais louvor, mais adoração. Mas às vezes não entendemos, vamos orar. Se a oração demorar um pouco mais, a maior parte dela é queixa, ou é petição para a vida terrena. Que Deus abençoe isso, prepara aquilo. Tem gente orando para o ano que vem, abençoa, ano que vem meus negócios, minha renda, que possa prosperar, meus estudos, irmãos, minha saúde. E para a alma, quanto é que você tem pedido? A boa vontade de Deus é salvar a nossa alma, irmão. E para salvar a nossa alma é necessário a santificação, porque diz a palavra, sem a santificação ninguém verá a Deus. E a santificação não é um estalar de dedo, não, é uma renúncia cotidiana, é um sacrifício cotidiano, é a carne pedir e você negar, é a carne desejar e você falar não, glória a Deus nas alturas, é te cercar, vamos conosco, não vou, se vocês querem vão vocês, bom proveito, para mim não serve. Eu vou ficar naquilo que eu aprendi, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma necessidade de me aproximar de Deus, e para me aproximar de Deus, é necessário que eu me distancie daquilo que Ele aborrece. Isso só acontece quando o nosso entendimento é renovado. Então transformamos. Vejam, no trabalho, um exemplo que todos vão entender, criança, e até adolescente. Muitas vezes não tem organização, não tem muita disciplina, deixa as coisas desorganizadas. A mãe fala hoje, não adianta, fala amanhã, não adianta, já falou ontem, não adiantou. E de vez em quando fala, já te falei 500 vezes, já te falei tanto, você não aprende. Quando aprende, não precisa falar mais, porque então entendeu. Enquanto não entende, por mais que fale, não muda. Que hoje seja o ponto da mudança, do entendimento de muitos que estão ouvindo esta palavra. Porque você vai num santo culto, Deus manda a palavra, te exortando a santificação, a vigilância, a oração, a renúncia, a apartar daquilo que é reprovado pela palavra. E você acha que é excesso, que o pregador é duro, é isso aí também. Será que Deus está fazendo conta de tanta coisa? Irmão, Deus, toda a santidade que nós oferecemos para Ele ainda é pouco. Para dizer assim, sede santo, porque eu sou santo. Nós não somos santos, nós estamos sendo santificados. Na medida que vamos aos pés dele, ele nos limpa, ele nos lava. Ele até troca as nossas vestes muitas vezes, glória ao nome do Senhor. E Deus está mandando essa, porque já ouviu tanto e parece que não entende. Ouça mais esta palavra e reflita. Se você não for transformado, considere, igreja, se a palavra não for poderosa para nos transformar, como nos salvará? Então a palavra não é poderosa, ela é poderosíssima,
mas ela não faz nada à força, é necessário um coração voluntário. Senhor, eu entendi, eu me entrego aos teus cuidados, glória a Deus nas alturas. Eu não havia entendido que eu tenho que fazer um esforço de renúncia, para que o que é teu se manifeste em mim. É a santa palavra, queridos. Tem muitos assuntos na palavra, queridos, aqui sobre os dons, sobre o que Deus confia a cada um, que se faça com alegria, com responsabilidade. Não se trata o que é de Deus como coisa comum. O que é de Deus nunca é comum. Seja o dom, seja uma responsabilidade, seja um ministério, se veio de Deus, é de grande responsabilidade. E não de nós está a altura de fazer a obra de Deus, mas quando nos humilhamos aos pés dele, o poder dele se manifesta em cada um de nós, e então a glória, a obras. Aparece brilho, aparece edificação, aparece conversões. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor se manifesta quando reverentemente nós nos apresentamos diante dele, para que ele, como um músico usa um instrumento, se use de cada um de nós. E aí não é só o ministério, o irmão, a irmã, numa visita, na evangelização, na oração por um enfermo, no socorro a um que está menos favorecido materialmente, que diz comunicar com os santos nas suas necessidades. Está no texto que nós lemos aqui. Tem quem entende que tem que contar os seus problemas para os outros. Não é. Comunicar com os santos nas suas necessidades, na necessidade deles. Você vê alguém provado, necessitado, você comunica com ele alguma bênção, alguma coisa que Deus te preparou para socorrer o teu irmão. Não é contar o teu problema. O teu problema você conta para Deus em oração. O teu irmão você socorre, estende a tua mão. Amai-vos aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Amor sincero, bendito é o nome do Senhor. Essas coisas precisam aparecer em nós, irmãos. A glória de Deus se manifesta quando os homens e mulheres de Deus se submetem à sua palavra, à guia do seu Espírito Santo, e se deixam mover por Ele, não resistem a Ele. Infelizmente, é os que resistem até à palavra, resistem aos ensinamentos, se colocam numa posição de analisar, segundo o seu juízo, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso aí está certo, isso aí não está certo. Irmãos, o que está na palavra é a verdade. O que está na palavra é a verdade. Qualquer verdade que divirja ou confronte a palavra de Deus, não é verdade, é mentira. E a verdade é o próprio Cristo, não disse ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A mentira não é do Senhor. Todos sabem quem é o pai da mentira, ele mesmo disse. O diabo é o pai da mentira. E alguém dizer que serve a Deus, que está fazendo a vontade de Deus, quando está fazendo a sua própria vontade, é mentira. Dizer que teme a Deus, mas não faz aquilo que Deus manda, não honra a palavra de Deus, é mentira. Hoje é dia de você se arrepender, mudar esse teu entendimento. Você não serve a Deus para ser visto por alguém, para alguém te aplaudir, que virtude, que fervor, olha que jeito de falar. Não, você serve a Deus para a salvação da tua alma. E se não for de coração, aparência para Deus não conta nada, irmãos. Vejam que o próprio Filho de Deus já estava profetizado, que não teria parecer nem formosura, não teria nenhuma beleza para ser desejada, é o que a palavra fala. E tanto ele não era tão vistoso e destacado, que quando foram prender o Senhor, precisou sinalizar com um beijo para dizer quem era ele. Ele misturava com os outros. Não é esse Jesus com um perfil europeu que tem por aí pintado, não, com olho azul, aquela coisa toda. Não, isso não, ele era judeu. Segundo a palavra, como raiz de terra seca, sem parecer, sem formosura exterior. Mas ele era o Cordeiro de Deus. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram a sua glória. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, está aqui esta palavra. A percepção que você tem de quem é Deus, de quem é o Senhor, ela está muito aquém do que Ele é, porque é limitada pelo filtro do teu entendimento, do teu racional. Tira esse filtro e se lança aos pés do Senhor. Apresenta-te a Ele com um sacrifício vivo, santo e agradável. Renuncia os teus conceitos, esse teu pensamento, esse teu entendimento que você forjou Ele. Você forjou Ele para acomodar a tua carne,
para que a tua carne não sinta acusação diante da palavra. Renuncia isso tudo aí, e você vai ver que o Senhor é muito maior do que você imagina. Bendito é o nome do Senhor. E quanto mais se conhece Ele, melhor se entende o quão grande Ele é. Vejam, os discípulos andavam com o Senhor já há um tempo, já tinham visto milagres, muitos. Mas, na travessia daquele lago que veio aquela tempestade, que o barco quase ia a pique, que eles desesperaram, acharam que iam perecer, e o Senhor estava dormindo. Vejam, irmãos, é algo até difícil de entender, como é que na tempestade, gente apavorada, morrendo de medo de perecer, o Senhor dorme? Porque Ele não enxerga as coisas como nós enxergamos. Glória ao nome do Senhor. Despertaram o Senhor, Ele deu ordem ao vento e ao mar: vento, para, mar, aquieta. Parou. Os discípulos já andavam com Ele, mas entre si comentaram: quem é esse que manda até o vento e o mar lhe obedece? A compreensão de que era Ele mudou o entendimento dele sobre quem era o Senhor. Quanto mais experiência com Deus você tiver, mais vai abrir o teu entendimento sobre quão majestoso é o Senhor, quão misericordioso é o Senhor, o quão compassivo Ele é. Glória ao nome do Senhor. Mas devemos honrá-lo, lembrar todos os dias, Ele nos chamou para o adorarmos, não só de boca, como Ele disse para aquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, irmão, irmã, todos que estão ouvindo esta santa palavra, aplica-te a buscar mais a Deus, aplica-te a aperfeiçoar a tua obra, renuncia, guarda a mágoa, joga fora, se ira, não dê lugar à ira, está com vontade de vingar, não vinga, a vingança é do Senhor. Mas também não vai dizer para o Senhor te vingar, não. O Senhor está aí, está na tua mão, o Senhor vai pedir para Deus ir lá e judiar dos outros para poder te dar um conforto, não. Peça misericórdia, bendito é o nome do Senhor. Está escrito aqui no vinho: se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Para isso é necessário um sacrifício, porque a nossa carne, ela não é fácil, não. O inimigo está com fome, a pessoa que me fez mal, eu vou dar comida. Me fez mal, está com sede, eu vou dar bebida. Se você é um cristão sincero, se você faz esse sacrifício cotidiano, você vai fazer o que a palavra de Deus ensina. E se você agir conforme age qualquer homem que não tem Deus, que conversão há em ti? Nós temos o Espírito Santo, o Espírito do amor, irmãos. Nós estamos na graça de Deus por misericórdia, não por mérito. E sustentados pela misericórdia de Deus. Ninguém bate no peito aqui: eu sou crente, deixa comigo, sou experiente, eu tenho muitos anos. Irmão, isso aí é o caminho do fracasso. Novo ou antigo na fé, sinta-se dependente da misericórdia de Deus todos os dias da tua vida. Todos os dias. Nenhum de nós é autossuficiente e não será. Não será. Sinta a necessidade de melhorar, porque quem não sente necessidade de melhorar já acomodou, e a acomodação é o começo do retrocesso, é o começo da piora. Diante dessa palavra, não resista, diga: Senhor, é verdade, eu preciso melhorar, preciso abrir mão de algumas coisas. É que o tempo não permite, mas vejam, o Senhor é o nosso Deus. Por Cristo somos salvos, por graça, por misericórdia. Era para dedicarmos a maior parte do nosso tempo a meditar nisso e adorar a Deus. Porque o que é terreno, não trouxemos e não levaremos. O que é terreno está conosco, mas não é nosso. Ainda que você conserve contigo o teu patrimônio até expirar, quando você expirar já não é mais teu. Já vão fazer lá um inventário, vão repartir esses bens e acabou. O que você tem é o que você tem dentro de você.
O Senhor não disse? Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas? No entanto, o nosso tempo quase totalmente é dedicado à vida aqui na terra, a buscar o que é para nós, e pouco tempo dedicado à adoração, ao serviço do Senhor. Quantas visitas você fez? Para quantas almas você anunciou o Evangelho? Faça um histórico, um balanço aí desse ano, né? Deus não tem calendário, mas nós aqui temos, né? Está acabando um ano, então é hora de... esse ano aqui foi bom, não foi? Espiritualmente, como é que foi o teu ano? Você começou o ano melhor ou pior do que está agora? Esse ano você acumulou um patrimônio espiritual, mais virtude, dom, você tem um histórico de serviço para o Senhor, visitando, evangelizando, resgatando alguém, abraçando, suprindo necessidade, trabalhando de alguma forma para o Senhor, a favor da igreja, a favor das almas. Qual é o teu histórico? Faça o teu balanço aí. Isso vai dizer muito sobre a tua necessidade de aperfeiçoamento, de renúncia e de apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque a nossa oração é: Senhor, para mim, para minha família, para o meu negócio, e nós para o Senhor. O que nós queremos dele, Ele sabe. O que Ele quer de nós, todos sabem? Todos sabem o que Ele quer de cada um? Está na palavra aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é consciente, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me dedicar a meditar na palavra, vou examinar as escrituras, eu vou meditar na pregação que eu ouvi hoje, vou meditar amanhã na outra pregação, eu vou me lembrar do conselho divino. Se eu me lembrar do conselho divino, quando vier a tentação, a proposta do mal, eu estarei armado para resistir. Queridos, o Senhor Jesus, para encerrar a palavra, Ele foi tentado pelo diabo e todos sabem disso. E ele estava lá, irmão, fazendo um sacrifício, porque ele estava 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. E o tentador se apresentou. Ele era o Filho de Deus, e tinha poder de fazer as pedras transformar em pães. Podia fazer qualquer coisa ali para ele comer, fazia aparecer. Irmãos, ele não mandou Pedro pescar um peixe e tirar uma moeda para pagar o imposto? Ele não pegou uns pãezinhos e multiplicou, que 5.000 pessoas comeram e sobrou? O poder estava nele. E o tentador falou: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras tornem em pães. Ele estava com fome. Ele fez? Não fez, irmão. Como foi que ele resistiu? Está escrito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, ou vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continuou com fome, mas não cedeu à provocação. Ele podia fazer, mas não fez. Então agora lança daqui abaixo, está escrito que vai dar ordem aos seus anjos, tomar pela mão para não tropeçar com o teu pé em pedra. E é verdade, irmão, ele podia sair até levitando ali, voando. Ele andou sobre as águas. Qual é a dificuldade? Está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Irmão, a meditação na palavra é a resposta pronta para toda a provocação do maligno. A tua vitória está na palavra. Bendito é o Senhor, no conselho divino. Depois mandou ele curvar e adorar, que ia dar glória do mundo para ele. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, adora a Deus, sirva a Deus, anda segundo a palavra, tenha ela no teu coração e na tua meditação. E o tentador, quando vier, vai perder o tempo dele com você. Bendito é o Senhor. E não se conforme com este mundo, irmão. Não se conforme. Já estamos encerrando. Tem pessoa que essa época aqui, irmão, começa a colocar em perfil de WhatsApp, de rede social, símbolo de Natal e Feliz Natal. Irmão, isso é coisa do mundo, não é para nós. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus, examine, não tem menção a Natal. A comemoração de nascimento de Jesus não está na Bíblia. Nós servimos a Deus segundo a sua palavra. Isso foi invenção humana, aproveitaram o data que era de festa pagã e tudo isso. E a Irmandade entra nesse esquema aí, vai dar presente para a criança. Papai Noel, que Papai Noel? É bênção de Deus, é salário que Deus te preparou. Diga para a criança: Deus preparou. Conforme com o mundo, e ensina a criança errado ainda. Mas se não corresponder às pessoas, não falar, a pessoa repara. Irmão, chama a pessoa para adorar a Deus com você. Eu vou falar um desse tamanho e não tem constrangimento nenhum, não tem problema te aborrecer.
não querendo vir com você. Agora você não acompanha eles no que está errado, você acha que já é ruim? O nosso compromisso maior é com Deus. Se for possível agradar todo mundo, enquanto estiver embora, se for possível ter paz com todos. Mas se alguém não tiver paz com você, porque você é um cristão sincero, que quer andar segundo a palavra e não quer aborrecer o teu Deus, fazer o quê? É a opção deles. A tua opção já foi feita. A nossa opção é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado.